Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos aqui para um pós-jogo, infelizmente, de uma derrota do Vasco para o São Paulo, 3-0. Infelizmente, o Vasco jogou muito mal e acabou perdendo para o São Paulo. Pessoal, vamos aqui com comentários do Linha de Passe da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Sendo muito mais perguntado sobre o que vem pela frente, óbvio que facilita a missão dele ao responder as perguntas, mas acho que era o que ele tinha que fazer. Dizer, cara, o que me importa é no sábado. O jogo mais importante da vida. Foi o que ele fez, exato. Uma final depois de tanto tempo e tal. E acho que até para já começar a preparar o ambiente, né? Falei desse treino aberto de sexta-feira, para que, enfim, se esqueça os últimos 7 jogos e se olhe apenas para o jogo. Porque depois desse período, desses jogos e desse período da data FIFA, a realidade fria é que o time devia estar um futebol melhor. E aí tem o erro da escalação, mas o Vasco devia ter jogado melhor. Porém, o jogo já acabou. Ele tem que pensar no próximo. Tá. Se ele começar olha, não funcionou isso, eu concordo. Quando ele fala que ele já sabe o que vai fazer contra o Atlético, que não vai dar dicas, ele está muito certo de não explicar para o Milito, nem deixar entender como ele vai atuar. Não sei se ele vai conseguir usar, até porque o elenco do Vasco tem alguns limites. Se ele vai conseguir usar essa ideia hoje de um time de pouca pegada como uma pegadinha para confundir o Milito no próximo jogo e quem sabe fazer alguma coisa muito diferente. Mas será que ele tem cartas na manga que ele testou nesses 10... Então, ele testou nesses 10 dias, guardou hoje, não usou hoje e vai usar. Será que tem toda essa estratégia? Será que o Vasco tem todos esses recursos? Acho que você tem que ver de duas maneiras. Uma é jogar um brasileiro contra o São Paulo, a outra é um mata-mata, que é uma Copa do Brasil. Tem desvantagem. Uma missão que já está definida. Fazer gol. Já está definida, né? Você sabe bem o que precisa fazer. Como aqui era vencer o jogo também, tentando ganhar do São Paulo. Né? O Vasco vai para tentar ganhar do adversário, óbvio. Mas é legal projetar para o próximo, mas ficam algumas dúvidas, assim, este comportamento, assim, porque eu vejo duas coisas erradas, né? Primeiro, é um time que marca mal, porque não comporta Coutinho e Payet. E deu espaço o jogo todo para o São Paulo trabalhar e construir a vitória a partir do lado direito do São Paulo. A outra é encarar o Atlético Mineiro, mas com algo diferente, mesmo tendo a obrigação de vencer o jogo. Mas se tomar um gol, também aí fica muito distante. E Cassadi, então, você vendo que é um jogo diferente. E essa foi uma das perguntas. Toma gol toda hora, Vasco. Eu não duvido que o Coutinho se transforme num protagonista do Vasco da Gama. Sim. Seja no jogo que vem, seja mais pra frente, eu não duvido. Porém, se eu sou o técnico do Vasco, a minha primeira preocupação é ter construção pelos lados, para a bola chegar para o Verratti de frente. Porque esse é um protagonista. Esse é um jogador para os jogos grandes. Esse é um jogador para as horas difíceis. Esse é o cara que, de algum jeito, virou um torcedor do Vasco em campo e um cara que, nas horas mais complicadas, consegue tirar coelhos da cartola. Então, eu já imagino um jeito de jogar que permita ao Piton chegar mais à linha de fundo, porque esse é outro que vinha jogando bem no Vasco, principalmente na frente. Não dá para o Piton avançar se você tiver os 2 meias veteranos mais o centroavante. O centroavante é intocável. Então, um dos meias veteranos sai. A minha questão é, você joga com um terceiro zagueiro para soltar um pouco mais o Piton? Né? Porque o Atlético tem o Paulinho e o Hulk sempre para puxar o contra-ataque. Olhando para o jogo de hoje, a resposta é sim. Então, é uma mudança profunda. Você fica com o Payet ou com o Coutinho? Se é para ficar com um deles, Coutinho. Coutinho, claro. Parece melhor fisicamente, Sim. Tecnicamente mais jogador, um jogador ali que tem a ver com o Vasco. Né? Um jogador que sempre tem mais facilidade, isso é uma coisa que eu não entendi muito. O João Vitor Lopes, da TSPN, que me abandonou, por sinal, da TSPN, falava... Da TSPN te abandonou, não te manda mais informações aí? Não mando. Alguma coisa com eles, o Calçade ele tem prioridade. Eu sei disso, eu entendo perfeitamente e concordo. O Coutinho funciona melhor, ou funcionava, quando tinha condição física melhor, da esquerda para dentro.
E o Payet por dentro. Hoje, o Rafael colocou o Payet da esquerda e o Coutinho por dentro. A lógica, para mim, dizia o contrário. Mas, se você tem um terceiro zagueiro e o Coutinho com liberdade para jogar atrás do centroavante, ele associa bem do lado esquerdo com o Piton. Então, eu acho que... Eu não faço treino, mas assim, na você teoria... tem mais dúvidas do que certezas para sábado. Mas, na teoria, o jogo de hoje disse muito para o técnico que não fazer e disse o que fazer. Se vai fazer... Se o treino disse também isso, aí a gente tinha que ver para saber. Eu não sei essa resposta. Olhando aqui para o Campeonato Brasileiro, a gente está esperando ainda o Zubeldia. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre o empate do Fortaleza com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro com o time B, time C, muitos só poupando jogadores, alguns desfalques de verdade. Por suspensão, por lesão, alguns jogadores poupados. Jogou o suficiente para ganhar. Poderia ter vencido o jogo. Fortaleza foi mais uma vez decepcionante, hein? Com 2 jogadores expulsos. Mais uma vez, decepcionante. Eu não sei se é decepcionante, porque acho que a gente olha o Fortaleza, vê o elenco, esquece do potencial do elenco e espera uma coisa de um time que disputa o título. Então, eu acho que é espetacular ainda. Não. Mas eu sei que já jogou mais em algumas partidas. A campanha do Fortaleza é excelente. Não sei quanto eu posso É uma baita campanha, não tenha dúvida. Mas quando você joga em casa, você ainda tem chance de título. Fortaleza, matematicamente, está ali. Sim. Você jogando em casa, com um time que claramente está pensando no sábado, que o treinador fez as suas opções. E você abre o placar, sai na frente, e você tem 2 jogadores expulsos. Um, pelo amor de Deus, que fez o Marinho. Eu falei que a gente ia falar daqui a pouco, já estamos falando, né? O que faz o técnico numa situação dessa? Aí a situação, aí realmente decepciona o seu torcedor. Jogando em casa contra o Atlético, era para vencer, não venceu, Fortaleza decepcionou. O Atlético está na pegada dele. Agora, olhando para o Campeonato Brasileiro, da parte do Vasco, Jean, o Vasco está a 8 pontos de cravar os 45. Que é o que todo torcedor do Vasco fala. A conta é 45, calma. Ao mesmo tempo, o Vasco chegou a flertar com aquele 8º lugar, aquele 7º lugar que pode dar aquela vaguinha. Hoje o Vasco tem que olhar um pouco mais para trás ou mais para frente? O Vasco é aquele que está no limbo mesmo, assim. Eu acho que o Vasco é aquele que pode ter todos os olhares e por isso faz sentido as declarações que a gente acabou de ouvir. O Vasco é aquele time que pode olhar completamente, ter um foco absoluto na Copa do Brasil e nessa semifinal, pela importância que esse jogo traz, seja do ponto de vista esportivo, seja do ponto de vista financeiro. Acho muito improvável que o Vasco volte a ser um candidato ao rebaixamento, por tudo que vários times lá embaixo não estão jogando. E também acho muito pouco provável, olhando para quem está acima dele, para o número de jogos que tem o Internacional, por exemplo, jogando muito bem, para a capacidade que tem o Bahia, o próprio São Paulo, enfim, acho pouco provável que ele consiga beliscar uma vaga na Libertadores. Então, acho que, neste momento, as declarações do Paiva que a gente acabou de ouvir fazem todo sentido. É óbvio que se você não tivesse esse jogo, a declaração de vamos olhar para frente e tal, não ia pegar muito, né? Porque aí você tem que explicar por que o time jogou tão mal, por que foi assim, por que o time tem tomado gol o tempo todo, por que Payet e Coutinho juntos, se evidentemente o time vai sofrer com esses dois. Então, assim, eu acho que neste momento, talvez seja a última possibilidade que ele tenha de falar olhando para frente, mas fazia todo sentido não dar tanta importância para o momento do time no Campeonato Brasileiro, porque, repito, acho muito improvável a briga contra o rebaixamento, que o time entre nessa briga, e acho bastante improvável também que consiga uma vaga. É preciso entender que o Vasco não está distante daquilo que ele plantou para 2024. Não é que, nossa, o Vasco tinha que... Olhando as Copas, está até acima. Exatamente. O Vasco tinha que ter seu terceiro. A Copa? Olhando o brasileiro, gente, a 777, com o caos que aconteceu... O mês do ano era falso em rebaixamento. Se você olhar para todos os times e estabelecer uma crise em todos, não vai rolar. Sem dúvida. O Vasco conseguiu escapar da crise. Quando entra o Pedrinho... E a 777... A 777 vai embora, o tio do boné também. Zubeldia. Da boina. Esse também pegou o boné da boina. E aí ele dá um jeito no Vasco, cara. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai ouvir o Zubeldia. Antes, um recado para você do Matheus Carreira, dizendo como o Birner é injusto com o Data ESPN. É isso mesmo. Estou pedindo ajuda. Vamos lá, Zubeldia. É isso aí, torcida do Vascão. Pessoal, infelizmente foi uma atuação para se esquecer. Hoje, né? Ontem, né? Meia-noite do Vasco. Cara,
teve muitos erros de marcação. O João Vitor errou. O Maicon, para mim, errou ele e o Piton. Se eu não me engano, é o Piton que estava marcando o segundo jogador. No segundo gol do Lucas, erraram na falta de comunicação. O problema, pessoal, é que sempre tem alguém errando. Quando não é um, é outro. E isso, né, vem prejudicando o Vasco há muito tempo. Esses erros individuais de jogadores que comprometem o Vasco. Então, assim, sempre tem um erro, sempre tem um jogador que vai mal. Hoje, infelizmente, foi o Vitor, né, o João Vitor. Amanhã pode ser o Marco, amanhã pode ser sei quem. Sempre tem um errinho que pode estar prejudicando o Vasco. Isso não deve acontecer, principalmente agora sábado. O Vasco tem a possibilidade, cara, de fazer história, né? Para um time que estava brigando para não cair na temporada passada, na temporada de 2023, agora brigando pelo título da Copa do Brasil, né? Sendo finalista da Copa do Brasil. Além de que, né, falando em questão de dinheiro, o Vasco pode aí pegar uma grande bonificação por conta de chegar na final da Copa do Brasil. Então esses erros não tem como acontecer numa partida decisiva, porque aí não vai ter, cara, não vai ter volta. Esse jogo aqui perdeu pontos, o Vasco não está perto da zona do rebaixamento e não está tão longe, mas, né, podemos dizer assim, em outras palavras, poderia perder, né? Mas numa final, numa semifinal de Copa do Brasil não tem como perder, vai ter a partida de volta. Não vai ter partida de volta, não vai ter mais chance. Então o Vasco tem que consertar isso nesse período de tempo até o sábado, cara. Os jogadores têm que entrar super comunicativos, têm que entrar focados na partida, porque o Vasco tem uma possibilidade de fazer história, que é ir para a final da Copa do Brasil, que seria o seu segundo título de Copa do Brasil, né? E esses caras têm que estar concentrados. Porque o Atlético Mineiro, para mim, é um time mais qualificado do que o São Paulo. O São Paulo tem um excelente time também, mas para mim, questão de qualidade, é melhor do que o São Paulo. Então tem que ser tudo redobrado, atenção. São Januário vai estar lotado, a torcida vai fazer a sua parte. Então, por favor, jogadores do Vasco, entrem focados na partida e entrem, né, para fazer a história. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.